Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para poder continuarmos nossa conversa que foi interrompida. Na realidade, esse vídeo aqui é para dar continuidade nos 10 mandamentos que nós tínhamos iniciado ainda no mês de setembro, né? E viemos falando sobre aquilo que norteia a pessoa que é alimentarista. Alimentarista é essa pessoa que atua em todo o sistema agroalimentar, que vai lá dos insumos até o consumo e além. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista. Eu sou médico veterinário, produtor rural, sou advogado com especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, sou nutricionista, gestor ambiental e gestor de TI. Então, juntei todas essas competências, essas formações, para poder atuar dentro desse setor agroalimentar e agora é que eu compartilho com vocês. E eu venho desenvolvendo os princípios desse sistema alimentar baseado na legislação, em toda essa experiência que eu tenho, para trazer em 10 mandamentos. E nós tivemos que interromper essa apresentação, não que nós tivemos, nós interrompemos essa apresentação porque surgiu a COP. Eu queria trazer alguns assuntos, a COP 30, e aí a gente os projetou mais para frente, né? E ficamos de desenvolver aqui com vocês o nono e o 10º mandamento. Hoje nós vamos falar sobre o nono mandamento, tá? Então vamos compartilhar aqui. Bom, primeiro, antes de entrar na conversa, eu quero anunciar a vocês, a todos os colegas que estão assistindo, que toda terça-feira às 19 horas nós temos um Fredcast, uma live em que você pode enviar suas perguntas, né? Daquilo tudo que eu coloquei dentro do nosso canal, vocês podem enviar, vocês enviem sua pergunta por áudio ou por texto, se identifica falando o local onde você mora, o seu nome completo, sua área de atuação. Quando for fazer o áudio, evite locais barulhentos e faça áudio entre 40 segundos a 1 minuto e pode enviar para o meu WhatsApp, 61992047219. Eu vou ter prazer em responder vocês, todas as perguntas. Se eu não souber, eu vou convidar alguns colegas consultores que eu tenho também para poder responder da melhor forma possível, tá certo? Então vamos começar a falar agora sobre essa questão dos mandamentos, né? O que que são os mandamentos? Na realidade, os mandamentos que eu desenvolvi são princípios e esses princípios estão contidos dentro da legislação, tá certo? Toda essa legislação dentro desse setor agroalimentar. Então nós temos o princípio da saudabilidade, nós temos o princípio da sustentabilidade, nós temos o princípio da segurança alimentar, nós temos o princípio do direito humano, vários princípios que compõem esse sistema agroalimentar, né? O princípio da sinergia, que as cadeias elas devem ser sinérgicas, senão o alimento não chega até onde deveria chegar, pelo preço que deveria chegar. Vou dar um exemplo, né, da cadeia de gado, agora está acontecendo lá nos Estados Unidos, só aumentando o preço da carne lá. Por que que aumentou o preço da carne? Primeiro porque anteriormente, a um ciclo anterior, houve um aumento de preço da carne. Quando há um aumento de preço da carne, o pecuarista quer ganhar com aquele preço mais alto, então ele começa a abater o macho, né, o gado macho, e abate também a fêmea, quando começa a acabar, né, o gado macho. Por quê? Porque ele está recebendo mais pela carne, então ele joga tudo para abate. Se for possível, ele joga para abate. E aí, essas fêmeas que iam repor o rebanho, elas acabam sendo abatidas. E aí, o que que vai acontecer? Começa a faltar carne, né? Começa a ter essa falta de reposição. E aí, as pessoas, como o preço aumentou demais, as pessoas reduzem o consumo. E aí, o que acontece? Lei da oferta e da demanda. Começa a trabalhar. Caso mais recente agora, né, é a questão da tarifa, né, também, que os Estados Unidos colocou sobre o Brasil. Quando ele fez essa tarifa, ele fez com que faltasse carne lá no mercado, né? Ficasse muito caro. Então, o mercado vai se regulando por esses ciclos e é necessário que tenha o produtor para ter o frigorífico, para ter a distribuição. Então, olha como é que a cadeia é formada, né? Isso é sinergia. Mas hoje nós vamos falar, para a gente não fugir do tema, vamos falar sobre o nono mandamento. E qual é esse nono mandamento? Será devida a promoção do bem-estar a todos os animais utilizados na produção, garantidas 5 liberdades. Bem-estar animal, né? Que esse é o princípio do bem-estar animal. Quais são as 5 liberdades do animal? Ele não sentir fome e sede, ele não sentir desconforto, ele não ficar sujeito à dor, com ferimentos que não sejam tratados, com doenças que não sejam combatidas.
que ele possa expressar mais próximo do possível o seu comportamento natural e que ele não seja submetido a medo e angústia, tá certo? Então esse é o princípio do bem-estar animal. Hoje está cada vez mais sendo exigido isso, que o consumidor ele está tendo consciência de que essa cadeia ela é uma cadeia constante, que movimenta bilhões de animais, né? No caso de frangos, eu acho, salvo engano, foi 2,4 bilhões de frangos foram abatidos ano passado, em 2024, aqui no Brasil. Então, para que você tenha desde o pintinho até chegar ao abate na mesa do consumidor, você tem que ter essas liberdades privilegiadas. Você tem que ter essa questão do bem-estar respeitado, né? Porque o consumidor também quer saber que o animal que veio até a mesa dele foi seguindo um meio de produção, um método de produção, transporte e abate, e garantiu essas 5 liberdades, que garantiu a esse animal um bem-estar, tá certo? Então é o consumidor pressionando para que toda essa indústria ocorra de forma a respeitar o animal, né? O animal ele passou a ter um status maior, principalmente com a questão dos animais de estimação, né? E aí a lei que é 9605, que é a lei ambiental, ela começou a ter punições maiores, né, quando você tem maus tratos aos animais. Então essa relação está se estendendo, já se estendia, né? Porque também para o produtor é interessante promover o bem-estar animal, porque ele produz mais e melhor. Então há uma sinergia na cadeia. O consumidor quer aquilo que o produtor quer, que é aquilo que a indústria, por consequência, quer, e aquilo que os supermercados de distribuição querem. É um produto que agrade o produtor, que agrade o consumidor e que o produtor consiga produzir, tá? Então, diante dessas questões, eu vou mostrar algumas fotos para vocês entenderem o que que é promoção de bem-estar animal. Primeiro, lá em cima, nós temos um gado branco, né? Que aquele gado que não conhece é o gado Nelore. É um gado essencialmente voltado para corte. E ali você vê que eles estão deitados sobre uma sombra, buscando a sombra. Por que isso acontece? Porque o gado, ele pasteja normalmente nas primeiras horas do dia e ele senta para ruminar, tá? E aí, o que que é essa ruminação? Ruminação, o gado ele tem 4 estômagos, né? Então, eu sou veterinário, eu digo para os nutricionistas, que eu também sou nutricionista, falo assim, é muito mais fácil trabalhar com um ser humano que só tem um estômago. Agora vai trabalhar com gado que tem 4. E esse estômago são o quê? São compartimentos que ele vai lançando. À medida que ele rumina, o capim ele vai para um primeiro compartimento, que é o rumen, daí vem ruminar. Depois, os mais finos vão passando para o retículo, depois o omaso, depois o abomaso. Então, ele vai ficando cada vez mais fino, né? E quando você olha o revestimento do estômago, tem como se fosse uma, uma impressão 3D ali, né? Com telas reticuladas cada vez mais finas. Então, é esse o objetivo, é que o capim chegue no último estômago e ele retorne aquele que não foi bem mastigado para ser ruminado de novo e retornar para o estômago, tá? E isso acontece normalmente nesse horário de sol a pino. Nesse momento, o gado está produzindo fermentação dentro desses estômagos, né? E aí a temperatura aumenta. Se vocês observarem, quando você faz uma fermentação, normalmente a temperatura tende a aumentar no local que está sendo fermentado. É uma reação exotérmica. E aí o gado, quando você coloca o gado num lugar onde tem sombra, ele consegue controlar melhor a temperatura do corpo. Então vocês estão vendo que esse é um exemplo de bem-estar animal. Então, quando você tem pasto, que você é produtor, você coloca árvores. E aí vai ao encontro também de um outro projeto de recuperação de solo, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Você coloca árvores, as árvores dão sombra e a pastagem está entre fileiras de árvores, né? E aí é o bem-estar animal sendo aplicado. Outro aí você vê que chega essa vaquinha aqui do lado direito, né? Ela tá com uma escova, né? Essa e a outra, né? Então você olha, chega, fecha o olho, né? Como se fosse uma escova mesmo para poder escovar esses animais, né? De forma que eles sintam como o urso faz esfregando na árvore, né? Sintam bem-estar, né? Eles tenham essa tranquilidade, né? De poder se sentirem
quase como se fossem acarinhados ali, né, através desse processo. Isso é bem-estar animal, tá, gente? Tá joia. Então a gente tá joia, gente? A gente está buscando aí atingir afastar a questão de desconforto, a questão de dor, a questão de angústia, de medo, né? Você vê que o gado, ele olha, para quem conhece, né, principalmente o comportamento, ele está expressando um comportamento que é um comportamento de prazer. E isso faz com que ele libere determinados hormônios que também vão promover uma melhor produção animal, tá? Vamos dar outro exemplo agora. Aí você tem um gado de leite, né? Ele está no galpão lá em cima, tem ventiladores que jogam o ar quente para fora. Então, um gado holandês, das vacas cruzadas, né? Não sei qual grau de cruzamento, se é pura, mas você tem elas sobre uma cama, que é uma cama de serralha, né? Pelo que demonstra aí, que é madeira, pó de madeira, madeira raspada, né? Que é colocada para que eles possam, as vacas possam deitar confortavelmente. Vocês vão ver aqui uma vaca com úbere, né, grande aqui, voltado a traseira para a gente aqui, que é exatamente porque ela carrega um ubre cheio de leite ali. Então, aí você tem uma maximização do conforto. Temperatura, o sol não chega diretamente e elas têm um local para deitar que é um local macio, um local agradável. E do outro lado também, elas não têm problema de sede, né? Então você tem que colocar, se a vaca caminha, algum pasto ali mais à frente, você vai ver uma grama, um capim, um pasto, que elas possam ter água acessível, né, em qualquer lugar que ela esteja dentro da propriedade. Então, isso também é uma característica de bem-estar animal, tá certo? Conforto térmico, o local onde elas vão deitar, né, como elas vão eh, fazer a dessedentação, consumir a água, o gado, o leite, ele tem uma parcela muito grande de água, né? 95% água. Então, 90% quase água. Então, você vai ter eh, a necessidade de ingerir, o animal vai ter a necessidade de ingerir muita água para compensar essa produção de leite, né? Tem animais aí que batem recordes, que são acima de 100 litros de leite por dia. Então, ela tem que colocar água para dentro para poder também fazer esse metabolismo. E aí vai ao encontro. Bem-estar animal. Se ela tem disponível, às vezes você está com um problema de produção que você não está vendo que não está tendo água acessível para o animal. Outro exemplo aqui que a gente vai dar é um gado que está recebendo alimentação direto no coxo. Então você vê que é respeitado. Você vê tudo enfileiradinho, mas tem espaço para todos os animais, né? E aí eles recebem alimentação diretamente no coxo. Então a questão da alimentação, né? Eles não passam fome, não passam sede. E é esse o olhar que o consumidor deve exigir e também o veterinário, aquele que acompanha essa produção, o agrônomo veterinário que normalmente trabalha em parceria, para poder ter esse bem-estar animal. E aí ele cresce, ele engorda mais rápido, chega mais cedo, uma carne mais macia para nós consumidores que vamos consumir essa carne. Agora eu vou dar um outro exemplo para um animal que não é ruminante, tá certo? Então, que não tem 4 estômagos, né? Aí vocês vejam aí a galinha, né? Ela tem uma moela, né? Quem já abriu uma galinha, né? Não é todo mundo, hoje em dia está cada vez mais raro, mas já deve ter comido pelo menos ou ter visto uma moela de galinha, né? Que é normalmente onde ela tritura os grãos, né? Porque ela não tem dentes, né? Bom, deixa eu repetir isso porque pode ser que alguém não saiba. A galinha não tem dentes, tá, gente? Então, ela come um grão de milho, ela busca triturar aquele milho, né? E aí tem uma granulometria da ração que a gente dá quando é em criação, mas no meio natural, ela come alguma coisa maior, ela precisa triturar. Tanto que ela belisca pedriscos, né, pedra, que aí entra na moela, que é um órgão muscular, e que vai misturando aquele pedrisco junto com a semente e vai quebrando aquela semente, né? Vai fazendo ela ficar mais fina, tá certo? E aí você tem um exemplo de bem-estar das galinhas criadas livres, você vê lá no lado esquerdo, superior, né? A pasto, vamos dizer assim. Tem um outro, e são modelos de produção, mas todos têm que respeitar esse bem-estar animal, né? Então, um dos modelos é a criação semi-extensiva, a pasto, onde elas têm um local protegido depois para retornar. A outra é num galpão. Vocês olham que o galpão também tem uma cama
né, uma cama que a gente chama de serralha, né, dessas lascas de madeira, e aí vocês têm os bebedouros, né, que são esses pendurados aí, para que as galinhas possam se alimentar. E vocês vão olhar do lado do superior direito, tem uns lugares onde, como se fossem poleiros, né, que as galinhas sobem, exatamente para elas manifestarem esse comportamento que é um comportamento natural. Esse é um modelo de produção. O outro, esquerda, lá embaixo, né, no quadrante inferior, vocês vão ver um modelo de galpão de criação de frangos, né? Eles vão ficar aí entre 38 a 40 dias, né? Então eles chegam pintinhos e vão se desenvolvendo. E aí você vê que em todos os lugares tem bebedouros, esses pontos aí dentro, onde tem os canos, né? A alimentação também vai ser fornecida, né, através desses comedouros. E você vai ter também um galpão climatizado, né? E aí tem controle de luz, tem cortinas, tem uma série de mecanismos para poder causar esse bem-estar. É silencioso, normalmente, o local, para que os frangos possam se desenvolver mais rapidamente possível, né? E do lado direito inferior, vocês vão ver galinhas poedeiras. Então, elas estão dentro de gaiolas e à frente tem um coxo onde elas comem e ali elas ficam, depositam um ovo, por baixo tem uma grade, né? O ovo sai por ali e vai para frente, onde vai ser coletado, né? Sem precisar movimentar com o animal, tá certo? E tudo também em áreas normalmente de galpão, climatizadas ou cobertas, com proteção contra o sol, para que o animal possa ter esse bem-estar. Tudo isso tem seus parâmetros zootécnicos, tá, gente? Tem seus parâmetros que vão ser calculados por animal, a quantidade, a área que ele vai ter por animal e para aquele tipo de produção. Então é isso que a indústria está cada vez mais buscando. Ah, mas não dá para criar todas as galinhas soltas? Dá, mas aí a produtividade cai. E aí o preço do produto aumenta. É o que vocês veem normalmente nos sistemas que nós consideramos orgânicos, tem a Corim, que é uma empresa que trabalha com essa visão, e que aí tem a ideia das galinhas felizes, né, pastando e tal, mas a produtividade cai e tende a aumentar por unidade o preço do ovo. Se vocês comprarem esses ovos, vocês vão ver que tem um custo maior, né? Então tem para todos os mercados. O objetivo é preserve-se o bem-estar, tá? E isso é fiscalizado também, tá, gente? Para ver se dentro do setor de produção está acontecendo da maneira correta. Tá? Então, no caso da galinha, é esse daí. Eu vou trazer mais um animal, que é animal de corte aqui, né? Que a gente tem, que é o suíno. Então, da mesma forma como tem na galinha, vocês vão ver aqui do lado direito inferior, porco pastando, né? O porco na natureza, ele fuça, né? Ele gosta de fuçar a terra, buscando brotos, insetos, e ele vai fuçando ali. Ele também come um pouco do capim, apesar dele ser onívoro e um estômago só, né? Então, essa alimentação e esse tipo de criação é uma criação normalmente semi-intensiva ou semi-extensiva, dependendo de como você olhar, tá? E aí você tem um modelo de porco, uma raça de porco que é mais favorável para esse tipo de criação. E também do tipo de produção que você vai ter, né? Acima você vê um quadrante direito superior, você vai ver também um galpão, né, onde você vai ter o chão, você vai ver que ele é ripado, né, uma espécie de ripa, e as fezes que caem ali não ficam em contato com o porco, fezes e urina. E você também tem ventiladores em cima, né, você tem áreas de manejo desses animais. Lá no quadrante esquerdo inferior, você vai ver também o piso em plástico com os locais para as fezes transpassarem, e aí você vai ver porcos em crescimento aí, né? Leitões para porcos, que é exatamente para que você tenha um ambiente favorável, também climatizado, você pode observar que está fechado, e acima você vê uma porca amamentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhotinhos. Eu acho que tem até mais ali, tá? Mas aí ela está no local
mais espaçoso, onde ela pode receber os filhotes, você vê que a porca está tranquila. Então você vê o bem-estar aí sendo preservado nesses animais em todo o processo de produção. Esse é o objetivo de você produzir um bem-estar animal. E tem certificadoras também, tá? Ninguém faz isso daí também. Ah, porque eu acho, né? Porque eu vou começar a fazer. Se não houver lucro, o produtor não vai aderir. E aí eu trago para vocês aí, ó, bem-estar animal. Ah, mas isso daí não pega. Bem-estar animal. 6 empresas brasileiras estão no ranking global de 2024. BBF-AW mostra BRF, Aurora Alimentos, JBS, Marfrig, Minerva e Abibs, de um total de 150 empresas que faturam 25,2 trilhões de reais. Quando eu falo que é mercado de trilhão, é isso, gente. Mas ainda há muito o que fazer. Então, é um mercado que você pode entrar atuando para poder focar exatamente nisso, nesse olhar da forma do fornecedor fornecer para os abatedouros e frigoríficos esse animal com essa característica, essa rastreabilidade de bem-estar animal. Bem-estar animal também faz parte do pacote de ESG, Environmental, Social and Governance. A adoção de boas práticas pode atrair investimentos para a cadeia produtiva de carne e leite. Então aí vocês veem aquilo que eu havia falado para vocês, um gado que está na sombra, do lado das fileiras de árvores e a pastagem. É esse bem-estar que atrai também o investimento, porque as pessoas perceberam, os frigoríficos e até os próprios produtores, que o consumidor, quando recebe essa informação, dá preferência a esse tipo de carne, a esse produto, seja carne, seja leite. Então, sempre de foco, sempre de olho no consumidor, tá? E o que vai dar de retorno financeiro? Nada dos mandamentos que nós colocamos vai ser viável se não houver sustentabilidade econômica, tá? Então, existe um limite também, né, que você pode deixar o gado com essa característica de bem-estar, mas esse limite ele tem que estar dentro dos modelos e dentro dos parâmetros zootécnicos, que são os parâmetros que vai dizer como você pode criar para maximizar o bem-estar animal e, ao mesmo tempo, conseguir um produto que seja acessível às pessoas. E aí, por fim, eu achei interessante isso, eu vou compartilhar com vocês 7 mitos e verdades sobre as práticas de bem-estar animal, tá? Eu atuei durante um período na Comissão de Direito Animal daqui da OABDF e, principalmente, as pessoas elas estavam muito voltadas para a questão do cão e gato, né? Que é o que mais atrai porque está em contato direto, né? 87% da população brasileira está morando nas cidades, então o cão e gato passa a ser o animal mais próximo. E aí, sobre essas questões de bem-estar animal, esse Felipe Dalla Costa, médico veterinário, ele fala sobre algumas coisas que são mitos. E aí eu vou complementar com vocês. Bem-estar animal é abraçar e fazer carinho nos animais. Não necessariamente, tá, gente? Se você pegar uma galinha, abraçar, apertar, ela vai se sentir ameaçada, porque ela é caça na natureza, né? O porco também, suíno também não sente prazer nisso, né? Então, é necessário ter o conhecimento do comportamento animal para poder adequar aquilo que é bem-estar. Nem tudo funciona para todos, tá certo? Outra, isso é modismo, já vai passar. Bom, já mostrei para vocês, realmente já vem há algum tempo essa questão do bem-estar sendo discutida, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, e cada vez mais está sendo entranhada essa cultura porque se torna uma questão de agenda ESG. Você colocar a sua empresa, tanto ambientalmente, quanto socialmente, quanto em termos de governança, incluindo esse fator dentro desse pacote ESG. Então você consegue créditos, você consegue repasse de recursos, investimentos com maior qualidade e maior valores, porque você preserva isso. Então, não é mais modismo, tá? Meus animais têm bem-estar animal, afinal, tem uma granja altamente tecnificada. Não significa que sua granja, sendo tecnificada, vai preservar todas essas questões. Às vezes você tem algumas falhas também em toda a tecnificação, mas você tem falhas que é exatamente nesse olhar humano, né? Um animal que está doente, um animal que faleceu ali no meio daqueles frangos todos, ele está ali. Se você não tiver alguém que faça essa rotina de verificar, retirar, então ela pode estar com todos os acessórios, tudo com computador, climatizador, mas tem que ter o olhar humano e tem que ter essa vigilância constante, né? Então, não necessariamente porque a granja é altamente tecnificada e vai ter bem-estar animal. Por outro lado,
O sistema de produção extensivo é sempre melhor do que o intensivo em questões de bem-estar animal. Nem sempre, tá? Então o animal está solto, mas às vezes ele está sujeito a sol, está sujeito a chuva, a parasitas, que se ele tivesse num local controlado, ele não teria esse problema. Então nem sempre intensivamente é sinal que tem bem-estar e nem extensivamente. Você tem que avaliar de animal para animal, de modelo de produção para modelo de produção. Sistemas alternativos de produção com acesso a áreas externas garantem melhor bem-estar. Bom, mesma coisa que eu falei. Às vezes a área externa tá, vamos pensar nos Estados Unidos, está com neve e você solta o animal. Então ele estava de repente num galpão e você expõe ele ao clima, a intempéries, a parasitas. Então não necessariamente porque ele tem acesso a uma área externa, ele vai se sentir melhor, tá? Bem-estar animal não dá lucro, dá sim, tá? Já tem exemplos mostrando que você fazendo integração lavoura, pecuária, floresta, fazendo a parte de sombreamento dentro de pastagens, você aumenta até 20% a produção de leite, por exemplo. Então, vale a pena você cuidar bem do seu animal para que ele produza mais. É esse o objetivo, ou que ele converta melhor aquela ração em proteína animal. E aí, por fim, o consumidor não paga mais por bem-estar animal. Paga sim, eu dei o exemplo da Corim, que ela tem um preço maior, mas ela carrega junto uma rastreabilidade, uma, uma proposta para o consumidor que é mais seletivo. Então, esse consumidor que tem condições de pagar mais, ele vai pagar mais sim por esse produto, tá? Bom, caminhando agora para o nosso encerramento, se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e salve, tá? E se você quiser acompanhar a gente mais de perto, caminhe conosco, seja um alimentarista. Aí vocês têm minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn e YouTube. E se você quiser participar da nossa comunidade alimentarista, basta você clicar aí nesse QR Code que você vai para uma página, vai poder adquirir por R$ 9,90 por mês a possibilidade de estar num grupo do WhatsApp, recebendo informações e conversando diretamente comigo sobre esse assunto, sobre os assuntos todos que envolvem essa cadeia de produção e aquilo que eu não souber, dentro dos nossos membros consultores, a gente vai buscar esclarecer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nono mandamento, bem-estar animal. E nos encontramos no 10º mandamento. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.